não basta ser espiritual, tem que ser prudente e ter intimidade com Deus. Você pegou aí? Não basta ser espiritual, tem que ser prudente e ter intimidade com Deus. E por que, pastor? Quem é Ezequias? Quem foi Ezequias? Para nós falarmos de Ezequias, nós vamos falar sobre o adultério espiritual. E o que é adultério espiritual, pastor? É quando o cristão, é quando o servo do Senhor troca Deus por um outro Deus, por uma outra coisa ou por algum lugar. Quando nós trocamos Deus, valorizamos outra coisa mais do que a Deus, nós estamos adulterando. E por quê? Porque nós somos esposa, noiva do Cordeiro. Por ser noiva do Cordeiro, temos que ser fiéis ao Senhor. Quando nós não somos fiéis a Deus, nós cometemos o adultério espiritual. Ezequias, ele vai assumir o reinado. Ezequias era filho de Acais, que era rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E quando ele começou a reinar, ele colocou no coração algo. Ele colocou no coração de ser sincero, de ser obediente, de ser fiel ao Deus Criador dos céus e da terra. A nação de Israel estava tão longe de Deus, que se eu puder te mostrar o tempo de adultério da nação de Israel, começou ou partiu desde o livro de Números, capítulo 21. O povo começou a falar mal de Moisés e falar mal de Deus. Então Deus enviou sobre a nação de Israel como um castigo umas serpentes abrasadoras. Quando elas mordiam, gerava uma queimadura, e ali era injetado o veneno, e a pessoa em pouco tempo morria. Então, quando o povo percebeu que a desgraça que estava vindo sobre as suas vidas era a consequência da desobediência a Deus, o povo voltou-se para Moisés, que era o líder, e começou a falar com Moisés: Moisés, ora a Deus que nos perdoe, para que ele venha tirar, repreender as serpentes que está em torno do arraial. Então Moisés ora a Deus, e Deus manda Moisés colocar uma haste, e na ponta da haste colocar uma serpente de metal. E então eles colocam e ficam no deserto, e aquelas pessoas que eram mordidas, picadas por a serpente, elas eram conduzidas e levadas até a serpente. Quando eles chegavam diante daquela estátua, daquela imagem de serpente, o povo era curado. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver Jesus dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Quando as pessoas olhavam para a serpente, as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas eram libertas daquele mal. Aleluia. E o tempo passou. Você não ouve mais falar de serpente. Você não ouve mais falar daquela estátua, daquela imagem. O tempo vai passando. O povo entra em Canaã. E ali surgem reis de Israel. O reino é dividido em reino do norte e reino do sul. E ninguém ouve falar nos escritos sobre a serpente de metal. Mas quando Acais morre, então Ezequias, ele assume o reino. E quando ele assume o reino, ele vai fazer o contrário de seu pai. E o que ele vai fazer, pastor?
ele vai quebrar toda imagem de escultura, todo altar de idolatria, ele vai colocar por terra. A palavra de Deus vai dizer, capítulo 18, e versículo 4, que ele tirou todos os altos, quebrou todas as estátuas e fez em pedaços a serpente de metal que Israel e Moisés havia feito no deserto. Porquanto até aqueles dias a nação de Israel lhe queimava o incenso, lhe chamando de Neustã, que quer dizer serpente de metal. Então Ezequias começa a fazer o seu reinado voltado para as coisas de Deus. Ele tira a idolatria do meio do povo. O povo não podia ser idólatra. O povo deveria ali ser sincero diante de Deus, diante ali do Senhor. E o que aconteceu? Ezequias passou agora a governar, passou agora a exercer ali o seu reinado. E enquanto ele reinava, ele havia paz entre os seus inimigos. Deus ali derramava as suas bênçãos sobre a sua vida, porque ele era espiritual. Vai pegando aí. Ele quebra os altares, serviço, trabalho. E naquele momento, ele passa a fazer guerra e pelejas contra as nações inimigas. E Deus dando vitória a ele. Trabalho. Pastor, o que está dizendo? Tem muitas pessoas que prestam trabalhos na igreja. Muitas pessoas que fazem coisa na igreja, para a igreja. Mas o fato de prestar trabalho, serviço na igreja, não quer dizer que você está livre ou protegida de problemas. E por que, pastor? A palavra de Deus vai dizer em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, 6 e a parte A do versículo 7. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem se fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Ele colocou Deus na vida dele, no coração dele. Então tudo que ele ia fazer, ele mostrava para Deus, ele apresentava para Deus. Ele estava sempre ali direcionado por Deus, e ali ele tinha prudência. Tem pessoas que oram, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que se consagram, tem pessoas que sobem monte, tem pessoas que louvam, pessoas que adoram, pessoas que cantam, pessoas que evangelizam, pessoas que pastoreiam, pessoas que estão na obra do Senhor, zerando essa igreja, fazendo a obra do Senhor. Enquanto você tiver prudência, tudo vai dar certo na sua vida. Jesus vai dizer algo para nós: seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Mas tem pessoas que não entendem o que a palavra prudência quer dizer. Uma pessoa prudente, ela vai fazer tudo para que tudo, o seu trabalho, ele siga, ele seja executado da melhor forma
possível. Aleluia. Ele vai ter zelo, ele vai ter cuidado para que nada dê errado, para que nada saia do controle. Então, se nós estamos com Deus em nossas vidas, se nós fazemos a vontade de Deus no dia a dia, então por que o inimigo nos afronta? Por que as coisas tendem a não dar certo na vida? A parte B do versículo 7, ele vai falar profundamente para nós. A falta de prudência gera problemas para as nossas vidas. Não adianta você ser uma pessoa espiritual, ter Deus no coração, se você não tem sabedoria, se você não vigia, se você não é prudente, se você não é fiel. É em vão, é inútil. Olha o que o texto vai dizer. Ezequias se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O que aconteceu, pastor? O seu pai era rei de Israel. Enquanto seu pai reinava sobre Israel, enquanto seu pai era vivo, o seu pai tinha paz com o rei da Síria. Ele pagava ali os tributos, os impostos, os encargos que eram ali cobrados pelo rei da Síria. Quando seu pai morre, ele assume e começa agora a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Na parte A do versículo 7, vai dizer que ele conduzia com prudência. Só que a parte B vai dar uma vírgula. E aí vai dar uma continuidade. Vai falar algo. E o que ele vai falar? No versículo 7, a parte B, Ezequias se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Às vezes nós vivemos no dia a dia, nós temos paz, nós estamos vivendo em um momento tranquilo, nós está dando tudo certo, estamos com Deus, estamos vivendo, estamos sob uma carga tributária tão grande aqui imposta pelos governantes, mas nós estamos indo porque a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades, e o país que nós habitamos, infelizmente ou felizmente, tem o governo que ele merece. A nação que nós habitamos tem o governo que você merece. Se a taxa está alta demais, foi esse que Deus permitiu que está sobre a tua cabeça. Toma sede. A palavra de Deus vai dizer: seja sujeito às autoridades. No trabalho, você está desempregado e quer trabalhar. Você arranja um trabalho, uma oportunidade. Quando você está desempregado, você aceita tudo. Mas quando você começa a trabalhar, quando você já se sente de casa, você já começa agora a se estribuchar. Alguém manda fazer algo, você não, sai para fazer depois. Não, você não manda em mim, quem manda em mim é fulano, que é gerente. Não, quem manda em mim é o patrão lá. A palavra de Deus vai dizer que Ezequias se rebelou contra o rei da Síria. Imagine o que acontece quando nós nos rebelamos. Rebeldia não é da vontade de Deus. Nunca vai agradar a Deus uma pessoa que é rebelde. A palavra de Deus diz uma coisa e você faz outra. A palavra de Deus diz assim: trazei os dízimos à casa do Senhor. Você por opinião, por avareza, você não traz. Você está o quê? Rebelando. Você está indo contra aquilo que a palavra diz. Não é eu que
faz você trazer como não trazer. Para mim, pouco importa. Mas você está sendo uma pessoa rebelde. E ainda mais se você é uma pessoa que tem um carro. Imagina se eu, pastor Lima, aí de repente eu tenho dinheiro e não podia. Com que autoridade eu vou falar para a igreja sobre fidelidade se eu não sou fiel a Deus? Qual autoridade? Deus não escolheu bodes, Deus escolheu ovelhas para o seu pasto. Porque o bode ele é rebelde, ele não aceita o que o pastor quer fazer. A ovelha, ela acompanha o pastor anda para frente, a ovelha acompanha. Ele volta para trás, a ovelha acompanha. O bode não, o bode está ali. E se o pastor chega perto, ele tende a dar marradas. Então, quando nós vemos aqui a história de Ezequias, é uma pessoa que tinha Deus na vida, mas coloquei prudência, sabedoria. E aqui vai para nós. Existem duas coisas em nossa vida: a obra da carne ou os frutos do Espírito. Quem governa ou domina a tua vida? A tua carne ou o teu espírito? A carne, as obras dela é prostituição, avareza, lascívia, inimizade, facção, contenda. Quando a pessoa dá lugar à carne, ele sempre vai ser uma pessoa inclinada para o mal, vai estar sempre de mau humor, vai estar sempre discutindo, vai estar sempre ali, se levantando, procurando problema. E aí as pessoas que você levantou problema, a pessoa não vai ficar satisfeita, a pessoa não vai ser feliz, e a pessoa vai falar mal de você, vai se levantar contra você, e aí vai entrar numa guerra, numa batalha, numa peleja. A pessoa que é prudente, que tem verdadeiramente Deus na sua vida, ela vai agir diferente. Ela vai ter os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, temperança, fé, mansidão. Contra essas coisas não há Deus. Ele tinha tudo para estar em paz. Ele poderia ali entrar no seu reino e sair sem problema. Tem pessoas, cristãos, que o diabo ele fica olhando só de longe. Poxa, cara, aquele crente ali, rapaz, se saiu melhor que eu, que é isso? Ele causou mais estrago naquele lugar ali, mais do que eu. Já pensou, rapaz? Se ele fosse assim um anjo, eu ia chamar ele para trabalhar comigo, sabe? Nesse reino aqui. Pense num cara problemático, pense num cara, rapaz, eu estou ali, eu sou teu fã, cara. Tá? Mesmo estou vendo o diabo ali fazendo coraçãozinho para aquele crente, aquele cristão, que é cheio de contenda, cheio de problema. O diabo ali, eu sou teu fã. Pense, rapaz, que tu é criativo. Rapaz, tu causa um estrago, tu entra, está tudo bem, de repente você entra e aí vai um vendaval, uma contenda, um problema tão grande. Irmãos, não existe nada melhor na nossa vida do que a paz. Você sabe o que é você amanhecer o dia, você sair para trabalhar, você sair para resolver qualquer coisa, você voltar, almoçar, jantar, e depois entrar no seu quarto e dormir sem perturbação, sem problema. Não há dinheiro que pague. Agora imagina você perdendo a cabeça, discutindo com pessoas, com vizinhos, com funcionários, com patrão, com irmão de igreja. Imagina você se metendo em coisa que não é da tua ossada, da tua responsabilidade. Tem pessoas que querem se colocar na posição do pastor. Não pode. Porque o pastor ele vai administrar.
O pastor conhece as ovelhas e das ovelhas é conhecido. Quando o pastor fala algo para a ovelha ouve e fica ali. Quando o irmão ou uma irmã vai repreender uma outra ovelha, ela não vai aceitar. E por quê? Porque você não é pastor e nem pastora do rebanho. Não leve problemas, não leve fardo para a sua casa. Não leve. Você já tem problema demais na sua vida. Busca a Deus, se dirija ali, segure a vontade de Deus, e você vai ver que seus dias serão muito melhores. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. A falta de prudência gera problemas para as nossas vidas. Que tipo de problemas, pastor? Ele pode gerar. Você vai discutir com alguém. Você é de Deus, homem de Deus. Mas alguém está em pecado. Vou pedir permissão aqui o irmão Wesley. Posso te usar como exemplo? Digamos que ele está usando esse relógio. Aí eu, com uma visão desse relógio, não capeta. Esse relógio aí não é de Deus, não. Aí eu digo, rapaz, vem para a igreja, tu toca, tu está com um relógio aí que não é de Deus, rapaz. Tu devia se converter, mano. Aí vai ficar o quê? Feliz comigo ou pai? Ok? Eu estou me metendo na rua. E o que é que eu vou ter? Inimizade com você. Eu não posso me meter aonde eu não sou chamado. Prudência é você entender a posição que você exerce na casa de Deus. Ei, você é pastor, haja como pastor. Você é diácono, haja como diácono. Você é obreiro, haja como obreiro. Você é músico, haja como músico. Vive, exerça, permaneça na posição que foi chamado. Não queira assumir algo que não te compete. Não queira assumir uma posição que não é sua. É a mesma coisa que eu chegar com os irmãos do Ministério do Louvor. Aí dizer, irmãos, eu quero fazer parte do Ministério do Louvor. Os irmãos aceitam? Aceitam? Não. Por quê? O pastor não canta, o pastor não toca, o pastor não sabe nada de música. Quando eu canto, o dia bota no ouvido. E aí, irmãos, fica complicado. Eu vou entrar no Ministério do Louvor? Não. Por quê? Porque eu não tenho dom, não tenho talento. Aí quando eu entro, aí aqui tem microfones, eu sei cantar, então você levita na casa de Deus. Se eu sei tocar, é claro, eu vou tocar teclado. Se é baixo, eu vou para baixo. Se é violão, eu vou para o violão. Mas eu não posso ir para um instrumento que eu não domino. Quando eu aprender, quando eu desenvolver, aí sim eu posso assumir aquela função aqui, tá? Amém? Amém. Este homem tinha Deus na sua vida, mas ele não usou de prudência. É a mesma coisa de uma pessoa subir aqui, pegar um microfone e falar uma besteira sobre o altar. Vai faltar prudência, vai ferir alguém, vai deixar alguém triste, alguém chateado. E por quê? Porque falou besteira em cima do altar. Este homem, ele não vigiou. E por quê? Ele deveria seguir ali tudo aquilo que Deus havia permitido. E o que Deus tinha permitido? Que a Síria dominasse o reino de Judá. Foi Deus que permitiu. Então, o que ele tinha que fazer? Acatar a decisão de Deus. Mas ele foi acatando, aí ele está, não vou mais servir, não vou mais contribuir ali ao reino da Síria. E aí quando ele faz isso, ele gerou um problema grande para ele. Qual o problema que ele gerou para ele?
14 e 15. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo porque me impuseres, eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Mais 1 tonelada de ouro. Não tinha isso tudo. Então ele entra no templo de Deus e arranca ali o ouro que tinha nas portas. Ele entra na casa de Deus com um utensílio de ouro, ele tira para entregar a riqueza. Ele vai entregar toda a riqueza. Não adianta chorar depois que o leite está derramado. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Haja com prudência. Porque se você não pensar, o problema vai chegar. Depois não adianta pedir o pastor para orar, porque a oração vai ser ineficaz. Porque eu vou ter que colher aquilo que eu semeei, aquilo que eu plantei. Você é um ser inteligente, racional. Você não é um animal que não pensa, que não raciocina. O animal, você dá um chute nele com raiva, ele volta para os seus pés, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele vai como algo envenenado, ele corre, atravessa a pista, sem olhar se vem carro. Ele não pensa, mas Deus nos deu inteligência. Então usa a inteligência que Deus te deu, para que você seja uma pessoa prudente. Pensa antes de falar algo. Pensa antes de fazer algo. Pensa antes, porque depois só lágrimas, só tristezas, só problema. Então, quando nós não pensamos o que vem sobre as nossas vidas, primeira coisa, os problemas. Segundo, a afronta chega. A afronta é, você não afrontou o teu inimigo, você não afrontou o teu adversário, você não quis ali discutir, brigar, questionar, você não quis ali tomar frente de uma decisão, de uma posição. 2 Reis, capítulo 18, versículo 28, 29 e o 30. Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Então, quando você comete o erro de falar besteira, o teu inimigo vai usar as redes sociais para falar de ti, para falar da tua vida, para falar da tua conduta, para falar do teu caráter, para dizer que tu é um crente fajuto, que tu não é crente, que para ser crente igual a ti, ele prefere estar no mundo, que tu não tem valor, que tu não é pessoa importante. O teu
arrepender pelo que aconteceu. É colher aquilo que foi plantado. Eu não sei se está acontecendo, mas se essa palavra está vindo hoje aqui, é para te defender, para te alertar, para que você não venha ser afrontado pelo diabo. Seja uma pessoa prudente. Aleluia. Porque quando não somos prudentes, nós somos afrontados. Às vezes eu saio para evangelizar e a pessoa, vai ser crente igual a fulano, ciclano, beltrano, Deus que guarde. Eu disse, nós ainda tem que ser crente. É por causa de Jesus. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A gente não deve olhar para o ombro. E ali você vai levando a mensagem. E a pessoa volta a falar da má conduta que a pessoa tem. Estamos num período eleitoral. Aí a pessoa pega ali, começa a querer discutir. O meu candidato é perfeito, o teu candidato não presta. Aí vai, sem prudência, vai começar uma discussão que não tem necessidade. Se você pegar o candidato A e você pegar o candidato B, nem A nem B vai ter valor, não vai ter importância alguma. Todos chegam lá, metem a mão no dinheiro público. Você quer uma prova? Pastor, me dê uma prova. Primeira coisa que você vai ver é que eu não sou político, eu detesto política. Se eu fosse político, hoje eu tinha ido almoçar com vários pastores e um candidato a prefeito da Macatuba, meio-dia. Eu não fui, não fiz questão de ir. Porque eu não sou político, eu detesto essas coisas. Eu sou pastor, eu sou um líder espiritual. Eu não me meto nessas coisas. Olha, aí o cara tem 48 meses para administrar uma prefeitura. 48 meses. Digamos, para você entender, que o salário desse político é 10 mil reais por mês. Só em matéria de comparação para você entender. Se o salário dessa pessoa é 10 mil reais por mês, durante 4 anos, que dá 48 meses, ele vai ganhar, quando terminar o mandato dele, 4 anos depois, ele vai ter ganho, do tempo que ele ficou na prefeitura, 480 mil reais. Ele vai ganhar 480 mil reais. Sendo que para mim ser eleito a um prefeito, eu gasto 5 milhões. A conta bate? Não. O cara gasta 5 milhões, para depois de 4 anos ganhar 480 mil. Você acha que os 5 milhões que ele gastou, ele vai tirar da onde? Não se engane. Você não vai ver político honesto. Pode até entrar na honestidade, mas o fim, a intenção é escusa. Então a conta chega. Depois da conta, a doença. E por que a doença? Porque você não agiu com prudência. Aí vem o quê? Aí vem a perturbação, a preocupação, a angústia, o sofrimento. Eu falei, eu fiz, eu disse, e aquilo vai para o coração. Você sabia que a maioria das doenças que o ser humano tem, elas surgem pelos problemas que nós não administramos? Pressão alta, ansiedade, estresse, depressão, tudo isso é consequência da falta de prudência, seja na alimentação, ou seja, por comentários e decisões que você toma.
aí está tendo uma conta para pagar, você não tem dinheiro. Você vai se apegando. No mínimo vai dar casca nisso. Você vai se essa cabeça está preocupada. E o corpo cabeludo começa a lesionar. E isso surgiu por causa de quê? Tem que ter prudência na alimentação, no que você vai falar, onde você vai estar. Para quê? Para que eu tenha uma saúde mental, uma saúde espiritual, para que eu viva de uma maneira saudável neste mundo. Então, Ezequias no capítulo 20, de segunda vez, vai dizer algo assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando ele tomou conhecimento da besteira que tinha feito, da decisão comentada, de tudo que ele tinha feito, sem pensar, sem ser uma pessoa prudente, ele adoeceu. E quando ele adoeceu, Deus estava em silêncio. Agora manda o profeta Isaías. Isaías começa a passar agora pela muralha. Ele adentra agora o palácio. E agora ele vai chegar diante do rei. E diante do rei ele vai dizer: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai mais viver. Isaías dá o recado e sai. O que Isaías estava dizendo? O que Deus mandou dizer para Ezequias? Ezequias, tu vai morrer. Então prepara a tua família, os teus filhos. Olha aí como vai ficar o teu reino. Quem vai ser o teu sucessor? Quem vai administrar essas coisas? Comece agora a colocar diante da tua família as coisas, a situação, para que o reino não fique ao céu. Quando ele ouve esta notícia, ele entra em desespero. Agora imagina você, no trabalho, você discute com alguém. Você chega em casa, triste. Será que eu vou ser mandado embora? Com o vizinho você discute. Aí o vizinho da direita e da esquerda brigado com você. Você fica ali, você até queria falar com uma pessoa, mas você foi tão áspero, tão rude, que você não quer comentar, não quer falar. E aí vem aquelas preocupações, vem aqueles problemas. E aí você começa a sentir tristeza. Uma decisão. Você toma uma decisão de deixar algo que você gosta muito. Entra a depressão. Entra a ansiedade. E aí você não tem como se libertar. Quando você chega no quarto, e você deita na rede ou na cama, e você olha para o teto, você sente um buraco no teu peito, uma tristeza tão grande, que você sente vontade de chorar, e pelo teu gosto, você não queria nem viver, você queria morrer, porque o sofrimento é grande. E o pior de tudo é que você sabe que tudo que você está passando foi uma decisão que você tomou, e a decisão que você tomou foi uma decisão errada, sem pensar. Esse é o problema. Pense. Então, Ezequias, ele vai tomar uma decisão. Ele vai corrigir, consertar essa situação. E como a gente pode, nós podemos consertar essa decisão? Primeira coisa que nós temos que fazer é entender, reconhecer e aceitar aquilo que nós estamos vivendo. O que eu estou vivendo
foi aquilo que eu semeei, foi aquilo que eu plantei. Então isso eu estou vivendo. Ou porque eu estou desobedecendo a Deus, ou porque eu tomei decisões que foram erradas. E ali eu estou pagando um preço. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, diz assim: Deus o desamparou, mas ele não estava com Deus. Ezequias não andava com Deus. Ezequias não botou em pedaços as estradas e esculturas. Ezequias botou o povo todo para se aproximar de Deus. Mas o texto está dizendo, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, Deus o desamparou. Por que Deus desamparou a Ezequias? Por quê? Pelo mesmo motivo que ele te desampara. Pelo mesmo motivo que você se sente só, desprezado, abandonado. Por que Deus nos desampara? Para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Pegou aí? Deus desamparou ele para provar, para saber o que realmente tinha no coração dele. Você está passando por isso, porque Deus está te provando para saber o que realmente tem no teu coração. Quem está na tua vida e no teu coração? Se verdadeiramente você ama a Deus ou não. Deus não divide a sua glória com o outro. Ou nós somos crentes ou não somos crentes. Não adianta dizer eu amo a Deus. Como é que você ama a Deus? Em dia de culto tem dificuldade para chegar na casa dele. Como é que você ama a Deus? Quer morar com ele, não quer conversar com ele, não dobra o joelho, não ora, não fala com ele. Como é que você diz que ama a Deus, que quer morar com ele? E quando estamos adorando, louvando ao Senhor, o ministério do louvor está entoando louvores ao Senhor, a tua boca está fechada, o teu pensamento está lá fora, olhando para o relógio que hora o culto vai terminar. Como é que eu amo a Deus? O que realmente tem dentro de ti? Um casal de namorados, quando eles começam a namorar, eles querem estar juntos o tempo todo. A irmã Joana está doida para ir para São Paulo, viu? Para ficar com o namorado, para noivar, para casar. Porque quer, ele que ama. O coração dela está lá, o namorado. Aí nós dizemos que amamos a Deus. Vai ter culto, aí nós vamos para a igreja. Ama a Deus não ora. Ama a Deus não adora. Irmãos, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26, vai dizer algo. Quando Deus desampara Ezequias, por que Deus desamparou? Porque em vez de ser prudente, ele agiu de forma imprudente. Deus se ausenta. Quando Deus se ausentou, veio um problema. Os inimigos de Ezequias começaram a vir. E aí o que foi que ele fez? Quando Deus dá o recado que ele vai morrer, ele prepara a sua casa, bote a casa em ordem. Então Ezequias, ele recebendo a notícia, ele vai tomar o segundo passo. E qual é o segundo passo? Ele queria mudar a situação. Ele não queria ali ser aquela pessoa desamparada por Deus. Ele queria que a situação fosse mudada. Ele queria que Deus realmente estivesse com ele, confirmando a obra, livrando das mãos de seus inimigos. Então ele vai tomar uma decisão ali.
quando ele recebe a notícia que os seus dias são chegados, os finais dos seus dias, então ele vai tomar uma decisão de orar e se humilhar ao Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 ao 6. O que ele vai fazer? Quando Isaías fala com ele, ele vem para a parede. O católico, ele vai procurar uma imagem de escultura. Aquele que ama e serve a Deus, entende que Deus é Espírito. Então ele se volta para a parede. E na parede ele vai dizer: Senhor, lembra-te, Senhor Deus, que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era certo, o que era direito. E ele vai começar a se derramar diante de Deus. Ele vai orar a Deus, ele vai apresentar diante de Deus a sua vida. Ele vai dizer: eu andei contigo com o coração perfeito e fiz o que era bom diante de teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe qual é o problema? É que você está passando por luta, você está padecendo dificuldade, mas você não chora nos pés do Senhor, você não se humilha diante de Deus, você parece que gosta do sofrimento, parece que você aproveita essa situação. Está errado. Te livra, te liberta dessa situação. Ezequias, ele voltou-se para a parede e apresentou a Deus a sua vida. Isaías já tinha se saído da presença dele. Isaías já estava chegando fora do palácio. Então Deus disse: volta, Isaías, volta. Isaías, para quê, meu filho? Volta e dá um recado lá para mim. E aí Isaías vai dar o recado para ele. E quando Isaías ele vai retornar, ele encontra o rei chorando, desesperado. Ele não chorou como quando o inimigo veio contra ele. Ele não chorou por aquelas coisas, ele chorou ali, porque ele não teria mais como ficar na presença do Senhor. Seus dias estavam contados sobre essa terra. Nós temos a oportunidade de fazer a obra de Deus quando o dia amanhece. Nós desperdiçamos as oportunidades. Meio-dia nas orações, à noite nos cultos, à tarde nos evangelismos. E ali nós desperdiçamos as oportunidades. E aí quando nós adoecemos, quando a enfermidade chega sobre as nossas vidas, nós prometemos a Deus mundos e fundos. Senhor, se tu me curar, Senhor, se tu me salvar, Senhor, se tu me responder, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado para ti. Promete mundos e fundos, mas você cumpre. Amém? Então, quando ele decidiu chorar diante do Senhor e orar, Deus mudou a situação. Deus olhou para ele e disse: eu irei te dar 15 anos de vida, e sobre o rei da Síria tu não precisa temer, porque do jeito que ele veio, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E ali Deus deu vitória a Ezequias. E por que Deus deu vitória? Porque ele estava cansado de viver daquele jeito. Então, não se acostume com a desgraça, não se acostume em viver uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, uma vida de maneira imprudente. Provérbio vai dizer que nós temos, resumindo para você entender, e aqui eu vou concluir a mensagem, Deus nos deu 2 orelhas para você ouvir melhor.
Mas para expressar o teu sentimento, expressar as tuas opiniões, Ele não te deu duas bocas, deu apenas uma. E por quê, pastor? Para você falar menos, para você falar pouco. Você tem que aprender a falar, ouvir mais e falar menos. Porque quando nós ouvimos mais e falamos menos, nós guardamos o nosso espírito de tudo que é mal e tudo que é ruim. E eu passo a ter paz por todo